Olá, estudantes da primeira série, meus queridos pimpolhos. Como é que vocês estão aí, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveiro e hoje nós vamos falar sobre as leis de Kepler. Você já viu aqui no Aula Paraná e nós falamos sobre elas, né? O Kepler, ele deu um chega para lá naquela ideia da perfeição dos céus, né? Mas só que ele mostrou ali, ó, com dados, certo? Ele conseguiu fazer suas famosas leis e isso praticamente virou, né, todo um movimento, né, na Europa praticamente aí, com relação à questão de questionamentos daquilo que já se existia, né, de coisas que já estavam sendo acreditadas durante milhares de anos. Bem, vamos lá. O objetivo desta aula é entender o movimento dos planetários a partir dos estudos de Kepler e compreender a segunda e a terceira lei de Kepler. O que nós precisamos saber? É importante que você tenha visto as aulas anteriores sobre modelos de organização do universo, evolução do sistema solar e sistema solar. Conhecer a primeira lei de Kepler, que pode ajudar bastante a compreender a segunda lei. E conhecer as equações de primeiro grau e regra de 3, podem ser bem importantes para nós aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma retomada aqui sobre isto. Como vimos na primeira lei de Kepler, né, vimos na aula anterior, em que os planetas têm órbitas em forma de elipse e o Sol ocupa um dos focos. Então você tem uma elipse, que você está vendo aqui na imagem, e a elipse tem dois focos e o Sol ele foca em um desses focos aí, ok? E o planeta ele gira em torno desta. É importante enfatizar que as órbitas que vemos nos livros, além de estarem fora de escala, como vimos na aula 6, também têm suas elipses desenhadas de forma bem exagerada, né? A maioria dessas parece muito com uma circunferência. Então, é importante a gente salientar isso, né? Existe aquela ficção, né? É como um filme. Né? Se você for analisar assim, tem uns conceitos errados cientificamente em um filme, mas existe a questão da arte, né? De outros fatores que influenciam ali. E a mesma coisa aqui. Para poder fazer representações didáticas, né? Para que o aluno possa ver, que a gente possa imaginar, nós fizemos às vezes alguns exageros, certo? Não é errado, mas também não é importante, né, falar que muitas vezes deixar aquilo ali daquele jeito, sem falar nada, nenhuma justificativa, e você entender que é desse jeito, ponto final, né? Mas nós estamos apenas fazendo representações, ok? Bem, vamos falar um pouquinho sobre agora a segunda lei de Kepler, que é conhecida como lei das áreas, certo? Mesmo que Tycho Brahe se manifeste geocentrista, seus dados coletados, tanto em quantidade quanto em precisão para alguns detalhes, foram extremamente importantes para Kepler aprimorar seus estudos. Você já entendeu aqui, se você assistiu a aula passada, você sabe, eu comentei com vocês aqui que o Kepler, melhor dizendo, o Tycho Brahe, ele foi uma pessoa que teve uma precisão nos seus dados de uma maneira nunca vista para a sua época. Só que ele precisava de um arquiteto, uma pessoa que desenhasse de uma maneira interessante, usasse esses dados para poder fazer a representação das órbitas desses planetas. Existia um problema de conceito ali, né? Então, você tinha o Tycho Brahe, que ele era geocentrista, enquanto que o Kepler ele já ia para a ideia do Copérnico, que é o heliocentrista, certo? Bem, verificou-se que, além das órbitas serem elípticas, os planetas se movem mais lentamente quando estão longe do Sol e sua velocidade vai aumentando gradativamente à medida que se aproxima das estrelas. Cara, isso aqui deu B.O. Porque pense comigo, se você já assistiu às aulas anteriores, e eu conversei aqui com vocês, tem aquela ideia do quê? Perfeição, filho. O que é perfeição? É círculos, círculos são perfeitos, é os gregos lá, sabe, filosofia e tal, a mitologia grega, tudo falando nessa jogada, cara, cultura grega ali, então eles falavam assim, é círculo, e se o céu é perfeito, o céu tem que ser formado pelo quê? Por círculo, cara, é óbvio, é só você olhar as obras na igreja, né, que tem muita influência da cultura, você vai perceber que os anjos, né, as estátuas, os santos estão onde? Eles estão, às vezes, numa borda, né, círculos, arcos, você tem lá as obras, né, por exemplo, com círculos dourados ainda, certo? Para dizer que são perfeitos, certo? Então, assim, tinha muito essa época, e aí você tem a questão da briga, porque você estava questionando um dogma que estava há milhares de anos. Imagina a peleia que seria ali, cara.
Não é fácil, certo? Então, e tem outra, né? Falando sobre a questão da velocidade. Acreditava-se que a velocidade era uma velocidade constante, né? E aí a órbita de Marte matou o problema, porque você não conseguia perceber isso, né? Não conseguia perceber com o desenho dos movimentos das órbitas constantes você ter um movimento descrito em Marte. Não conseguia perceber isso. Então, Kepler ele foi lá, falou que não era círculo e mais, ainda falou que não era velocidade constante, cara. Ah, ele pediu para morrer, né? Mas óbvio, né? Nós tínhamos um outro movimento na Europa, nós tínhamos uma outra concepção, né? Estava crescendo já uma parte, né? Está tendo um outro poder paralelo ali questionando esses dogmas aí, certo? Bem, então podemos enunciar a segunda lei como, abre aspas, áreas varridas pelo raio vetor conectando o planeta ao Sol são iguais em intervalos de tempo iguais durante todo o movimento do planeta. Então veja que doido que a gente tem aqui, ó. Nós teríamos o seguinte, o Sol num dos focos, aqui você estaria próximo, por exemplo, aqui à parte do periélio, e aqui nessa outra representação está próximo ao, por exemplo, ao afélio. Bem, o que a gente teria? Nós percebemos que essa área aqui é exatamente igual a esta. Só que a diferença é que esse comprimento de arco aqui, né, o comprimento desse arco aqui, ele acaba sendo diferente deste, só que as áreas são iguais. Por quê? Lembre-se que a área depende do raio. Então, como esse raio aqui ele é menor, certo? Aqui eu vou ter um comprimento de arco maior. Em compensação à área 2, o que acontece? O raio desse comprimento de arco, ele é maior. E, consequentemente, o comprimento deste arco acaba sendo menor, certo? Então, ó, representado dessa forma em vermelho, como eu falei para vocês. Então, o que acontece? Ele tem que varrer no mesmo tempo esse comprimento de arco como este. Daí é óbvio. Como esse comprimento de arco é maior, né? Como esse comprimento de arco é maior, você tem que demorar o mesmo tempo, ele tem que andar mais rápido. Enquanto que nesse caso aqui, você tem um comprimento de arco menor e tem que demorar o mesmo tempo. Então, consequentemente, você vai ter uma velocidade menor aqui. Entendido? Consegui visualizar? De novo, as áreas são iguais. As áreas são iguais, mas os comprimentos de arcos são diferentes. E como assim a área vai ser diferente e o comprimento de arco vão ser, melhor dizendo, as áreas são iguais e o comprimento de arco são diferentes? Muito simples, porque os raios são diferentes. Lembre-se lá, lembra lá, tal do ângulo vezes raio, né? Lá da matemática, certo? Comprimento igual a ângulo vezes raio, 2πr, né? Quando é um círculo completo e tal. Então, é aquela coisa lá. Então, você estava tendo isso aqui. Então, como você tem aqui um comprimento maior e demora o mesmo tempo comparado com este, a velocidade tem que ser maior. Então, aqui perto do periélio, né, no caso nosso planetinha, ele se movimenta com uma velocidade maior. E aqui você teria uma velocidade menor, porque o comprimento de arco é menor e demora o mesmo tempo. Ou seja, brincando, eu faço analogia muito assim, eu chego e fico brincando como se fosse claro que não tem o barulho, né, mas seria assim, você estaria devagarinho e aí você vem para cá, acelera devagarinho e né? Então você vai tendo esse movimento aqui, né? Então dá espécie de uma propulsão um pouquinho maior aqui para nós. Certo? Inteligente, né? Claro, faz barulhinho, tá? Por favor. Vamos lá então. Eu vou deixar para vocês uma atividade para vocês aí poderem pensar um pouquinho. Analisando o desenho da tela anterior e as projeções montadas na aula passada, vamos responder. A que distância da Terra ao Sol? A distância da Terra ao Sol é a mesma durante o ano todo? Há influência nas estações do ano? E B, as distâncias percorridas pela Terra na área 1 e área 2 são iguais, assim como as áreas e os seus tempos? Então a pergunta A, né? Ele está falando sobre a questão da área e ele fala com relação aos tempos ali, né? Essas distâncias percorridas, como é que fica? Bem, eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar sobre isso, daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver esse exercício? Né? Eu tenho certeza que vocês responderam, né? Muitas vezes não com as mesmas palavras tal aqui, mas eu vou dar uma possível resposta para vocês, beleza? Então vamos lá. Nós temos, na verdade, duas perguntinhas aqui, né? Três, na real. Então, no item A, ele perguntou para nós se a distância da Terra ao Sol é a mesma durante todo o ano, né? A gente acabou respondendo isso. Como a órbita é elíptica, a distância da Terra ao Sol varia durante o ano. Isso gera dois fenômenos. O afélio, onde a Terra está a 147 milhões de quilômetros, e o periélio, onde a Terra está mais próxima, melhor dizendo, o afélio, onde você tem uma distância maior aqui de 152 milhões de quilômetros, e no periélio, quando você está mais próximo ao Sol, que seria de 147, ok? Bem, uma outra perguntinha, a influência nas estações do ano, né? Isso praticamente em nada influencia as estações do ano, pois as distâncias mudam muito pouco. É importante salientar que os desenhos dos livros exageram a excentricidade da órbita da Terra. Visualmente, você diria que a órbita é circular, porque a excentricidade é de aproximadamente 0,06. Então, a gente viu em alguns livros aí, né, que falam sobre isso. A estação do ano é por causa dessa distância. Não tem nada a ver, né? E muda muito pouco em relação à intensidade solar aqui, ok? Bem, então, por exemplo, aqui, né? Nós temos essa jogada, ó. Vejam, né? No início de janeiro, por exemplo, aqui na questão onde nós estamos, né? Você teria o periélio, né? Aqui o periélio estaria mais próximo ao Sol início de janeiro, e início de julho a Terra estaria ali no afélio. Bem, respondendo a segunda pergunta, as distâncias percorridas pela Terra, né, da área 1 e área 2 são iguais, assim como as áreas e o tempo? Né? A gente respondeu essa pergunta. Visualmente é notável que a área 1 é diferente da área 2. É notável ver isso, mas não é, né? Como o tempo são iguais, a velocidade e a distância percorridas são diretamente proporcionais. Se aumenta a distância, logo também a velocidade orbital se reduz. Então, a velocidade no afélio, que é essa parte aqui, ela é menor que no periélio. Ok? Beleza? Então vamos agora falar aqui, meus amados, meus queridos, sobre a terceira lei de Kepler. Essa terceira lei de Kepler, ela é ensinada de uma maneira um pouco mais matemática aqui. Você só vai perceber que existe alguns cálculos aqui envolvidos, certo? Então, a terceira lei de Kepler fala o seguinte: o quadrado do período da revolução dos planetas em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo dos seus raios médios de suas órbitas, né? Então, o que acaba acontecendo aqui, meus queridos amados? Muito simples. O que é período? Período é o tempo que algum fenômeno demora para começar a repetir, né? Então, você tem lá, qual é o período de rotação da Terra? Você sabe, 24 horas. Qual é o período de translação da Terra? 365 dias, ou seja, a Terra demora 24 horas para fazer uma volta em torno de si, como também demora 365 dias para fazer uma volta em torno do Sol, certo? Então isso é um período. E tem uma formação matemática que o quadrado desse período, né, ele está relacionado, né, com o raio médio ao cubo aqui. E eu posso dizer que T2, que é o período orbital, né, dividido por R ao cubo, que seria o raio médio, é igual a uma constante. Essa constante é uma constante de proporcionalidade que é igual para todos os planetas, certo? E aí nós vamos demonstrar isso, ó. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabelinha, eu vou falar apenas alguns desses dados. Então você analisa, por exemplo, se você pegar Mercúrio tem um período de 88 dias e o raio de 58 milhões de quilômetros. Se você fizer o cálculo da constante, vai ter um valor de 3,97 elevado a menos 20. Se você pegar, por exemplo, da nossa querida Terra, nós temos aproximadamente um período de 365,3 dias, uma distância de 150 milhões de quilômetros. Se você fazer o cálculo, você vai ter ali um valor próximo de 3,95 vezes 10 a menos 20. Perceba que a ordem, né, melhor dizendo, a ordem de grandeza é praticamente igual, né? Aqui você tem, por exemplo, Plutão. Plutão, né? Ele teria, por exemplo, nessa questão aqui, um período de 90.166 dias. A distância seria em torno de 6 bilhões
de quilômetros que a gente teria aí, 6 bilhões, e aí nós teríamos 3,81, melhor dizendo, 6 trilhões de quilômetros, e você teria ali uma constante de 3,81 vezes 10 a menos 20. Então, repare que os valores dessas constantes K, né, de todos os planetas, planetas mais Plutão, dão os valores próximos a 4 vezes 10 a menos 20. Certo? Então, essa constante de proporcionalidade ela é válida. Ok? Bem, eu vou fazer com vocês aqui uma atividade, tá? Para vocês poderem entender um pouquinho melhor essa questão aí. Supondo que você não tenha visto a tabela anterior e que você tenha as informações sobre a Terra, que está a 150 milhões de quilômetros do Sol e que tem um período de 365 dias, e que a translação de Mercúrio é de 88 dias. Qual é a distância de Mercúrio ao Sol? Dica, use a calculadora. Então, pegue lá um lápis, pegue a caneira, pegue lá o seu caderno, certo? Tente formular isso e tire os dados, principalmente, que daqui a pouco a gente volta para responder essa questão. E aí, meus queridos, conseguiram tirar as informações? Você conseguiu responder a essa pergunta? Bem, a primeira coisa que a gente faz aqui é tirar a informação que é pertinente. Então, eu fiz isso, tá? O que eu tenho? Dados. Eu joguei como 1 a Terra, que é a nossa referência. Então, eu tenho o raio, que é 150 vezes 10 a 6 quilômetros, que são os milhões. O período, 365 dias. E o 2 eu joguei Mercúrio, que seria o período de Mercúrio 88 dias, e eu quero saber o raio, que nos casos seria a distância em relação ao Sol, certo? Feito isso, agora eu vou começar a utilizar a terceira lei de Kepler. Por que eu posso fazer essa jogada aqui? T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo é igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo. E aí que está a sacada da ciência. Nós sempre vamos buscar, queridos, um fator de igualdade entre eles, no caso uma constante, certo? Essa constante ali que a gente já falou aqui, né? Fizemos a tabela tal ali. Então quer dizer que essa constante é igual para todos os planetas, tanto para Mercúrio como para a Terra, para Vênus e assim por diante. Uma informação interessante de salientar aqui é o seguinte: observe que um ano, se a gente analisar o ano que representa o tempo de uma volta em torno do Sol, né? Um bebê, por exemplo, de 3 meses, né? 3 meses, você teria a idade de um ano em Mercúrio, né? Claro, não é a nossa analogia com relação ao tempo, né? É doido isso, né? Se você for pensar isso.
Então, em outros planetas, por exemplo, você está lá com 15 anos, e outro planeta você pode ter, naquele planeta, supostamente 1 ano. Não é que seja um ano físico, né? Mas é aquela noção do tempo, como a gente tem ali o nosso padrão. Bem, mas respondendo a nossa pergunta agora, meus queridos, é matemática, né? Então, eu substituí 365 ao quadrado sobre 150 vezes 10 na sexta ao cubo é igual a 88 ao quadrado sobre R2 ao cubo. E agora, meu querido, é calculadora, matemática lá, raçudo o bagulho aqui, ó. Então nós vamos ter esse cálculo aqui, que vamos ter nesse caso, já fiz uma multiplicação cruzada, né? Fiz aqui a multiplicação em x, nós teríamos então 133.225 vezes R2 ao cubo é igual a 7.744 vezes 3,4 vezes 10 na 24, certo? E aí você resolve, multiplica toda essa galera aí, certo? E você vai achar o seguinte, que R2 ao cubo é igual a 0,2 vezes 10 na 24. Só que aí, nesse caso, você vai ter que tirar uma raiz cúbica, certo? Porque o R está ao cubo, vai tirar a raiz. E aí, nesse ponto, eu chego ali, que R2 é igual a raiz cúbica de 0,2 vezes 10 a 24. E resolvendo essa marmota aqui, você vai achar o valor de 58 vezes 10 a 6 quilômetros. Certo? É matemática, né? Mas ela existe, ela está aí para nos ajudar. Tá na dúvida, meus queridos? Refaça, chegue ali e copia de volta, vai seguindo os passinhos. Eu acredito que você vai conseguir resolver essa questão aqui bem fácil. E utiliza a calculadora mesmo. Certo? Tome cuidado lá com a questão de vírgula e ponto, tal, que você vai dar tudo certo para você aí, ok? Bem, para saber mais, né, eu sugiro que você entre nesse endereço aqui, que é uma aula onde a gente tem a verificação da segunda lei, certo? Então você consegue analisar a questão das órbitas, assim por diante. Se tiver um tempinho, dá uma olhadinha nesse site aqui, ok? O que vimos? Demonstrando na prática que a segunda lei de Kepler, os trajetos percorridos pelos planetas varem em áreas iguais. Pelas observações de Kepler, essa lei mostra que, além das áreas serem iguais, os tempos também são iguais. Na terceira lei de Kepler, a razão entre quadrado do período orbital pelo cubo da distância do planeta até a estrela é sempre um valor constante. Então aqui estão as nossas referências e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembre-se, refaça o exercício aqui de matemática principalmente e sempre dê uma revisadinha aí nesse material. Qualquer coisa estamos à disposição e até mais, queridos!